Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire agora e em todos os instantes das nossas existências. As palavras gentis do Sérgio, isso tem mais a ver com a misericórdia dos ouvintes do que com o cara é bom. É a misericórdia de vocês que tem a bondade de ouvir. É sempre uma oportunidade maravilhosa nós nos encontrarmos, a casa que sempre nos acolhe e nos oferece a oportunidade de relembrarmos os ensinamentos de Jesus a todo instante. Hoje nós vamos lembrar uma questão que foi formulada há algum tempo atrás, alguns meses até, lá na casa onde nós estudamos. Nosso estudo é às terças-feiras e numa das terças-feiras eu estava à frente dos estudos e um dos nossos amigos, um grande amigo, frequentador da casa, estudioso, trabalhador da casa, levantou uma questão: o porquê de tanta violência e de tanta injustiça como nós estamos presenciando nos dias de hoje. E eu me lembro a época que nós falamos rapidamente, porque o tempo já estava se esgotando, nós íamos passar para a segunda fase, que eram as reuniões mediúnicas. Então, rapidamente, nós nos lembramos o seguinte: existem violências, é verdade, existem as tragédias coletivas que nós estamos presenciando e existem as violências que nós estamos verificando e as injustiças que decorrem dessas ações. E aí, nesses dias que se passam, nas últimas semanas, nos últimos dias, parece que nós estamos tendo uma repetição daquelas situações que nós passamos quando a pergunta foi feita lá atrás. E aí nós nos lembramos do que nós falamos sucintamente, em resposta a este nosso amigo, a este nosso irmão. Primeiramente, nós lembramos que aconteça o que acontecer, em que circunstâncias acontecerem, precisamos ter em mente que Jesus e os mensageiros divinos estão à frente e estão no comando de todas as situações e de todas as ocorrências que nos envolvem. A todos nós que estamos no planeta que abençoadamente nos acolhe. Estamos aqui então sob os cuidados dos mensageiros de Jesus e de Jesus. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Foi isso que ele disse. Até mesmo aqueles que cometem as maiores barbaridades, as atitudes mais atrozes, nós não podemos esquecer que eles são nossos irmãos. E um dia eles despertarão também. Assim como nós também estamos despertando. Porque a gente vê as situações, mas no nosso dia a dia, de vez em quando, a gente dá umas tropeçadas também. Alguém aqui dá alguma tropeçada? Não. Só eu. Nós. Então abaixa a mão que só nós que estamos na reta. Então, um dia, nós vamos superar tudo isso, como eles também. Uma das outras coisas que nós nos lembramos a resposta foi que Allan Kardec, ao falar sobre as aflições, lembrando os ensinamentos de Jesus, bem-aventurados os aflitos, ele traz de uma forma lúcida o porquê e a justiça das aflições. Primeiramente, nós passamos por situações aflitivas, todos, sem exceção. Quem ainda não passou pode ficar preparado, porque vai passar. Não é praga, isso é uma realidade. Nós estamos vivendo num planeta onde as ocorrências nos convidam a passar por essas situações para aprendermos. E essas situações decorrem de atitudes nossas do passado. Allan Kardec, quando ele fala da justiça das aflições, ele vai analisando e fala que as causas das nossas aflições são atuais, desta existência,
decorrentes de situações que nós criamos no nosso dia a dia, na nossa vida, ou, se não estiverem nesta vida, certamente estão em experiências passadas. Em outras oportunidades, onde nós cometemos aqueles exageros, e agora vimos e passamos por situações que nós já falamos aqui e vamos relembrar mais tarde. Onde nós vamos lembrar aquelas 3 situações que precisamos passar para superarmos os nossos erros, os nossos equívocos. Uma das outras coisas que nós nos lembramos na conversa com aquele nosso amigo foi que o próprio Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, ele lembra um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículos 29 e 30, onde o discípulo teria anotado as palavras de Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele que der causa ao escândalo. É isso? Todos nós conhecemos esses ensinamentos. E para concluir aquela conversa que nós tivemos com aquele nosso irmão, nós nos lembramos de imediato de 2 obras. Uma delas, possivelmente, com certeza, mais conhecida, mais estudada, é uma obra que é Tormentos da Obsessão. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade do nosso querido Divaldo, ele escreve lá no Tormentos da Obsessão o que acontece com aqueles de nós que somos espíritas, que nos ligamos às atividades da casa espírita, da doutrina que nos esclarece e que por alguma razão, em algum momento, a gente acaba se equivocando nas nossas ações e chegamos no plano espiritual totalmente transtornados. E somos atendidos nas casas espirituais, nesta em especial, que é narrada neste livro, dedicada ou reservada, especializada ao atendimento aos médiuns que deram uma falhadinha. Falhadinha ótima, né? Deixaram por realizar algumas coisas com as quais haviam se comprometido. Nesse livro, o Manuel Filomeno de Miranda diz, ou traz, uma mensagem, um ensinamento do Dr. Bezerra de Menezes, numa conversa que é narrada em detalhes, quem lê o livro vai lembrar. Dr. Bezerra de Menezes diz mais ou menos o seguinte: não existem vítimas inocentes. Esta mesma frase, ela é dita mais ou menos umas 20 vezes num outro livro, num outro pequeno grande livro, quando a gente lembra, é um pequeno livrinho assim, mais ou menos umas 900 páginas, para a gente se deliciar com uma narrativa, porque é um verdadeiro tratado de história e um verdadeiro ensinamento do plano espiritual nos momentos de conflitos mundiais. Quem leu e quem estudou o Segundo Grande Elo. O Segundo Grande Elo foi escrito por Sophie, através da médium Elizabeth Pereira. Ali nós vamos encontrar a narrativa de uma equipe de espíritos que trabalham no plano espiritual sob a direção e a supervisão do espírito Zaqueu. Todos nós lembramos de Zaqueu, né? Zaqueu, um homem mais ou menos de menor estatura, meio gordinho, que nem nós assim, que nem eu, e aí, mas era menor, então parecia que era mais, né? E aí ele viu que Jesus vinha, e o que ele fez? Subiu na árvore. Jesus passou com o seu psiquismo superior olha para cima, e o que ele fala? Zaqueu, desce daí. Hoje me aprouve pernoitar na tua casa. E Zaqueu, aquele publicano detestado pelas pessoas ali, ele recebe Jesus. E ali ele faz um verdadeiro pacto com o mestre, onde ele, com a consciência já mais tranquila, porque vivenciou a presença com o mestre,
ele se propõe a trabalhar em favor daqueles a quem ele porventura tenha prejudicado e em favor de todos em especial, sem distinção de nenhum, mas em especial os mais aflitos. Zaqueu realizava um trabalho que hoje é muito comum nas oficinas das casas assistenciais. Ele montava verdadeiras oficinas, porque ele era um cobrador de impostos. O negócio dava resultado. O que ele fez? O que ele fazia? Ele montava verdadeiras oficinas onde ele adotava pessoas que necessitavam do aprendizado de algum ofício, faziam ali a produção, e essa produção era vendida em Jerusalém. E o resultado dessa venda ele distribuía às pessoas que trabalhavam e àqueles que necessitavam. Isso os evangelhos não citam. A história também não cita, mas Zaqueu era alguém também muito especial. E ele dirigia essa equipe de espíritos num atendimento às situações aflitivas na época da Segunda Guerra Mundial, em várias áreas da Europa, da África, da Ásia, na Rússia, que é um verdadeiro continente, né? À época, a União Soviética. E aí, então, um dos espíritos, que é um dos mensageiros ou benfeitores mais ligados a Zaqueu, fala exatamente isso. São 23 capítulos. E aí ele fala, em 20 capítulos, ele fala mais ou menos o seguinte: não existem vítimas inocentes. E aí nós começamos a refletir, por que tantas tragédias, tantas violências e tantas injustiças? Nós buscamos compreender um pouquinho o assunto, depois com mais calma, depois em casa, e encontramos um pequeno grande livro, possivelmente muitos conhecem, se não todos. É um livro psicografado pelo nosso José Raul Teixeira. Ele foi ditado pelo Espírito Camilo, e o próprio nome já é convidativo. O nome do livro, Justiça e Amor, Camilo por José Raul Teixeira. Ali o Espírito Camilo nos fala acerca da pena. A penalização, ela não existe de todo sempre. Mas quando a sociedade começou a se organizar e viver, pessoas que viviam juntos, precisavam de regras. Regras que eram estabelecidas pelas pessoas que eram alçadas à direção daquelas sociedades. E aí então começaram a se criar penas para quem transgredisse aquelas situações ou que ameaçasse desagregar aquelas sociedades. Essas penas, elas eram, num primeiro momento, utilizadas para se refazer ou para se restabelecer a justiça. Mas como toda a criação humana, assim, no início, ainda necessitando de muito trabalho, ela levou a uma situação onde as pessoas que eram encarregadas por aquelas autoridades, que eram alçadas à posição de autoridades da sociedade e nomeavam os aplicadores da lei, começou a aplicar-se verdadeiros castigos. Em decorrência disso, começaram a surgir execuções ou arbitrariedades na aplicação dessas penas. Eram as execuções bárbaras. O tempo passou e surge, a sociedade continuou dessa forma. Mais à frente surge, entre os hebreus, entre os judeus, a figura de Moisés. Moisés recebe ali aquela norma que até hoje é atual, os 10 mandamentos, e para controlar aquele povo bruto, possivelmente nós estávamos lá no meio, ele lança algumas normas também, coloca ali algumas normas. Diz que essas normas vinham de inspiração divina. Mas lá nos 10 mandamentos, existe algum momento que ele fala, não matarás. E lá nessas normas ele fala, dependendo do que fizer, a pessoa tem que ser lapidada. Lapidada até a morte. Então, onde está o não matarás? Mas essa lei, houve um grande progresso e muitas das regras ali estabelecidas ficaram conhecidas
conhecidas entre nós como a pena de talião. Mais precisamente, olho por olho, dente por dente. Faz sentido? Hoje não, mas à época fazia. Quer ver um exemplo? Digamos, por exemplo, que o Sérgio e o Clóvis, de sócios, organizassem uma granja, 15 mil galinhas, naquela época. Imaginamos, certo? Aí ia lá um cara meio, tá? E entrava quietinho lá e pegava 2 galinhas dessa granja, correto? E levava para a minha granja, que também tinha ali mais ou menos umas 10 mil galinhas. Deu para perceber a situação, né? Aí eles descobriam quem era o autor, quem tinha sido o autor daquele delito. Porque eles contavam diariamente as 15 mil galinhas e eles chegaram à conclusão de que um dia faltavam 2. E descobriram que o Nelson foi lá um dia e pegou 2 galinhas. Isso autorizava eles a irem lá no meu galinheiro e roubarem todas as minhas galinhas. Era justo isso? É lógico que nós estamos falando de 15 mil galinhas, não. Mas imaginamos alguém que criasse, por exemplo, 10, 20, 30 galinhas e alguém surrupiasse 2 ou 3, levasse para lá. Se ficasse sabendo, alguém podia ir lá e levar todo o galinheiro. Era justo isso? Alguém, por exemplo, furtava uma vaca produtora de leite. Se ficasse sabendo quem era, ia lá, roubava toda a boiada. Era justo? Alguém feria alguém da família. Ia lá na família do outro e machucava alguém. Se descobrissem quem era, vinha e machucava a família inteira. Era justo isso? Era justo. Porque era a aplicação do que estava na lei naquela época. Surge Moisés com a pena de talião e fala assim, não, olho por olho, dente por dente. Furtou 2 galinhas? Vai lá e furta 2 galinhas. Furtou uma vaca leiteira? Vai lá e furta uma vaca leiteira. Machucou, deu prejuízo a um membro da família? Vai lá e machuca, dá prejuízo a um membro da família, não a família inteira. Foi ou não foi um avanço? Foi um avanço, àquela época. Hoje já não faz mais sentido isso. Mas a época foi um grande avanço. E aí, então, o que aconteceu? A civilização foi crescendo. As civilizações foram aumentando, a população foi aumentando, as regras foram aumentando. E chega um momento em que as pessoas, para serem marcadas pelo erro que cometiam, eram mutiladas. Por exemplo, se alguém vai lá na granja do Sérgio e do Clóvis e furta um frango, por exemplo, tem a sua mão decepada. É isso? Era uma coisa meio dolorosa, mas estava na lei. Aí isso era da lei, isso era normal. Algumas pessoas não sofriam nenhum tipo de mutilação. O que elas sofriam? Alguém ia lá e começava a difamar. Começava a falar, fulano fez isso, fez isso, fez isso. E a pessoa ficava marcada moralmente em todo aquele meio onde viviam. Correto? Aí, nessa época, nesse meio, surge a figura amorável de Jesus. E Jesus disse mais ou menos o seguinte, em algum momento, que a nossa justiça, a justiça dos homens, ela tinha que ser maior do que a justiça dos fariseus e dos escribas, para que nós visitássemos no nosso íntimo o reino de Deus, ou seja, para que tivéssemos paz de consciência. E para que isso fosse possível, Jesus nos deu um ensinamento. Aliado à justiça, nós temos que colocar a figura do sentimento de amor ao próximo. Todas as vezes que nós vemos uma injustiça, nós vemos uma violência, e nós falamos, e às vezes falamos e às vezes ouvimos. Graças a Deus a gente tem ouvido mais do que falado esse tipo de coisa. Se um dia eu for uma autoridade, eu faço isso, isso, isso. Alguém aqui já viu isso? Não. Já falou isso? Não. Né? De vez em quando a gente ouve. Por quê? Porque na hora em que a coisa está borbulhando, a gente não pensa muito. Já imagina na justiça como a gente vive.
mas Jesus nos recomendava. A justiça por si só nós não sabemos aplicar. Então, por isso, nós precisamos aplicar com o sentimento de amor, que é a compaixão para com aqueles que porventura dão umas tropeçadas, porque nós precisamos da compaixão quando nós tropeçamos também. E, mais precisamente, a justiça divina, ou a justiça divina, que nos traz de volta a figura ou o ensinamento que Jesus nos deu, que é a misericórdia. Às vezes a gente ouve na televisão, no noticiário, ou lê alguma situação daquelas famílias que tiveram uma situação, dores familiares, pessoas que foram atingidas por essa ou aquela situação violenta, e a gente ouve: eu quero justiça. Se nós soubéssemos o alcance da justiça, nós pediríamos: eu quero misericórdia. Porque todas as vezes que nós analisamos a justiça, nós esquecemos de 3 pequenos detalhes. Sempre existem 3 verdades: a minha verdade, a verdade do outro e a verdade de Deus, que conhece todas as situações nos mínimos detalhes. Quem é que está mais apto a aplicar a justiça? Eu, o outro ou a lei divina? Naturalmente. E aí então surge a doutrina espírita, que nos traz de volta aqueles ensinamentos de Jesus. Nos fala do perdão, nos esclarece acerca do amor ao próximo, do envolvimento amorável aos nossos semelhantes, da necessidade que nós temos de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, não para que as outras pessoas só sejam beneficiadas. Lógico, se nós fazemos alguma coisa de bom para alguém ou para o meio onde nós vivemos, certamente as pessoas vão serem beneficiadas. Mas o maior beneficiado da ação, quem que é? Quem a pratica. É isso daí. Então, nós devemos ter isso em mente. Se o resultado depois vier, ótimo. Mas nós fazemos o nosso melhor. Mais um detalhe. Trazendo esses ensinamentos de Jesus, Allan Kardec nos traz um pequeno detalhe, em detalhes, um pequeno ensinamento, na realidade um grande pequeno ensinamento, ou um pequeno grande ensinamento, em detalhes que nós, que estamos aprendendo, aprendizes da doutrina espírita, não podemos dizer, não sabia que era assim. É o fenômeno, a realidade da reencarnação. Numa plateia, uma vez perguntaram: quem daqui acredita na reencarnação? Vou fazer o teste. Quem daqui acredita na reencarnação? Muito bem. Quem daqui sabe da reencarnação? Porque nós temos o dever de aprender os mecanismos da reencarnação. Desde o primeiro momento da concepção até o momento do nascimento, chegada, aquele momento em que às vezes o esposo, os pais não conseguem compreender por que a mulher, a esposa, a filha, passa aquela situação. Vocês que são mulheres já passaram por isso, quem já passou por isso vai ver. 9 meses trazendo ali um espiritinho, nem sempre com tantas facilidades, e de repente ele vem ao mundo. É um momento sublime, mas é uma transformação muito grande para a criança, para a pessoa, para a mãe em especial. É ou não é? Quem já passou por isso vai lembrar. Porém, para o espírito, desde o primeiro momento, desde o momento da concepção, antes ainda da preparação, nós temos bagagem para aprender o que é que acontece. Durante a encarnação, o que é que nós temos que fazer? Qual que é a nossa tarefa? Ah, mas eu não me lembro. Ótimo, não tem problema. Vai fazendo o melhor. Vai fazendo o melhor, que a lei divina vai nos conduzindo às situações que nós precisamos passar. Vai fazendo o melhor. Lá na frente a gente vai dar uma olhada no resultado e falar assim, será que eu estou agindo bem? Porque nós temos, só um parênteses, sempre temos 2 anjinhos. Quem daqui gosta de desenho animado? Há alguns anos, mais ou menos uns 45 anos, mais ou menos, a gente assistia um desenho do Walt Disney, então ficava um anjinho
pro Pateta, pro Pluto, falando, olha, seja bonzinho. E tem um outro anjinho que fala, não, faça isso, faça justiça com as próprias... Quem é dessa época? Descobri a idade dos frequentadores. Bom, mas isso também é o de menos, né? E aí, então, nós nos lembramos da reencarnação. Que coisa mais sublime do que isso? Várias experiências, aprendendo etapa a etapa, passando por aprendizado, situação diferente, momentos diferentes, convivendo com pessoas em lugares diferentes, nos reaproximando a todos e mais, a todo instante, vivendo o crescimento e o sentimento de amor sendo colocado, incorporado em nós. E isso trazendo em nós aquilo que a doutrina espírita também nos ensina. Que tudo decorre de algo supernatural, que é a lei divina. Quando a gente pensa na lei divina, a gente fala assim, onde está escrita a lei divina? Exatamente. Não. Na consciência. Não está escrito em nenhum evangelho, livro, não. A lei divina está escrita na consciência. Todos nós sabemos. A gente vai fazer alguma coisa meio errada, sair do eixo, como a gente fala, a nossa consciência está registrando, ó, isso você não gostaria para você, então pensa bem. Ou não? Todo mundo pensa isso, mas ninguém quer falar. Mas vamos lá, a lei divina está inscrita na nossa consciência. E dessa forma, a doutrina espírita, trazendo de volta os ensinamentos de Jesus, trazendo as instruções dos benfeitores espirituais, nos mostra um novo enfoque da pena. A pena agora ela não é mais um castigo. Ela serve, ou serviria, ou deve servir para educar ou reeducar. Há alguns anos, saiu uma discussão lá no centro, eu ainda estava começando a estudar um pouquinho, e aí alguém fala assim, não, porque a lei divina castiga. Eu falei assim, eu acho que não tem lógica isso. O pai amorável, nós, pais amoráveis, nós não castigamos, nós reeducamos, não é isso? Nós chamamos a atenção, de vez em quando a gente dá um castigo, mas não um castigo para... É um castigo assim para fazer com que as regras sejam... Não é possível que Deus vai impor um castigo a alguém porque cometeu um erro no momento em que não conhecia nada, não é? Então, o castigo não existe. O que existe é a reeducação. Mas mesmo assim, de vez em quando a gente dá uns tropeços, não é? Aí a gente olha no noticiário, principalmente nesses dias de muita calma, muita tranquilidade, principalmente nos grandes centros, e a gente vê aquelas atrocidades, aquelas barbaridades e fala assim, esse vai direto para a região de trevas. Quem daqui já pensou assim? Só nós. Então, abaixemos a mão. Porque não é assim que a coisa acontece. Como é que acontece? É possível que aquele nosso irmão, porque o equivocado é nosso irmão, ele é filho de Deus, então ele é nosso irmão, e ele é amado por Deus, e ele é colocado no nosso meio para ser amado por nós também. Ele cometeu uma atrocidade e ele ainda não sabe da gravidade que isso aconteceu. Faz isso numa encarnação, reiteradas vezes, noutra encarnação, até um dia que a lei divina fala assim, olha, para que você não erre mais, nesta encarnação você vai nascer um pouco limitado. Você vai ter algumas limitações. E aí ele começa a se tocar de que tem alguma coisa que ele fez que deu origem àquelas limitações. Não existem vítimas inocentes. Aí ele se dá conta de que cometeu alguns excessos, porque entre uma encarnação e outra ele tem aqueles lances de lucidez e se toca, lá atrás fiz tal coisa. Aí ele começa a se arrepender. É o primeiro passo para se recompor perante a própria consciência.
Depois que ele se arrependeu, ele fala assim, nossa, como é que eu faço para dar um jeito de reparar isso? Como é que eu faço para superar essa situação? Aí os mensageiros divinos, pelo menos o nosso anjo da guarda, está sempre ali e fala assim, mas agora você, que já sabe que errou, precisa vivenciar o resultado deste erro em você. Ou seja, cometemos muitas atrocidades, agora vamos sofrer as consequências de muitas atrocidades. É a expiação. E depois que nós nos conscientizamos, expiamos tudo isso, a gente fala assim, agora eu estou mais calmo, mas ainda está faltando alguma coisa. O que é? Causou o mal. O meio, a sociedade, o perispírito ainda traz aquelas marcas. Então ele fala assim, agora eu quero reparar tudo aquilo que eu fiz de errado. E aí então passou pela terceira fase. Arrependimento, expiação e reparação. Está quites com a lei divina. Cometeu as maiores atrocidades, mas passou por essa fase, 1, 2, 3, sei lá quantas existências, porque Deus não tem pressa. O tempo nosso, a gente vive muito afobado, com ele é diferente. Existe uma frase, só para a gente ter ideia do tempo, existe uma frase dos benfeitores espirituais que diz o seguinte, uma vida, isso é só um parênteses, tá? Uma vida, por mais longa que seja, por exemplo, 100 anos, na eternidade, ou na imortalidade, no nosso caso, não representa mais do que um soluço. Acabou, pronto, já passou. Então, quando a gente olha lá na frente, já passou. É que agora nós estamos passando, então a gente acha que demora muito. Então, esta lei divina que está inscrita, está sendo executada, ela agora, melhor compreendida, nos dá uma ideia de que as situações embaraçosas por que passa o planeta, ainda um planeta de provas e expiações, em transição, é verdade, para um mundo, para uma época de regeneração, mas isso depende da gente, muito mais da gente, da nossa situação, da nossa vontade, do que da vontade dos dirigentes espirituais, nos dá uma ideia de que tudo vai acontecendo naturalmente. Aí a gente fala assim, mas como é que essas situações aflitivas, situações equivocadas, situações dolorosas são retificadas? Elas são retificadas todos os dias. E de conformidade com a lei divina, nós nem ficamos sabendo. Quer ver como? Imaginemos que eu, lá atrás, tenha, sei lá, cometido uma violência contra alguém. Hoje eu encontro com aquela pessoa e eu tenho essa pessoa muito próxima. Por exemplo, um familiar. Não necessariamente um familiar do lar. Ou um amigo muito próximo. E eu tenho ali com ele, com ele, algo que me diz o seguinte, eu preciso te ajudar de alguma forma. Eu não sei o que aconteceu. É a lei divina atuando, o esquecimento do passado. Se nós soubéssemos tudo que nós realizamos de equivocado no passado, nós enlouqueceríamos. Então, o esquecimento do passado. Mas aquele credor está ali. Se ele já passou pela nossa situação, pelo nosso estágio, está em estágios mais avançados, eu convivo com a mesma situação com outros credores nas mesmas condições. Às vezes nós convivemos com familiares, pessoas queridas. Imagine, por exemplo, uma família. Pai, mãe, filho, filha, depois vem esposo, nora, genro, todo mundo vivendo bem, graças a Deus. É assim que a coisa acontece, mais ou menos. Mais ou menos. De vez em quando acontece alguma coisa. O que é? Somos nós que estamos nos reencontrando. Joana de Anges, lá no livro Leis Morais da Vida, ela diz o seguinte, na lei da reprodução, ela diz o seguinte, o espírito a quem nós um dia comprometemos, ou participássemos do comprometimento, de um jeito ou de outro, ele vai chegar perto da gente. Ah, mas eu não tenho filhos. Não tem problema. Ele chega através de um familiar, de um amigo, de uma pessoa, às vezes, que invade a nossa intimidade. A gente fala assim, aquele meu genro. Isso é coisa nossa, é segredo. Eu ouvi isso, mas pelo amor de Deus, eu vou contar para vocês, não contem para ninguém. Eu recebi um genro, mas aquele genro para mim é uma dor de cabeça. Alguém aqui conhece situação parecida?
Ou o contrário, né? O meu sogro é um cara que, né? Ou seja, ou a nora, a sogra, e aquela sogra, então não vamos falar nada, porque aqui são todas maiorais, quem não é, já um dia vai ser. E aí a gente vê o quê? Todos nós convivendo e nos recompondo. Porque a mãe que recebe o filho, e o filho lá atrás cometeu um desatino, hoje ela não consegue não amar o filho. E este amor vai fazer com que as marcas que ela traz no perispírito vão sendo apagadas, sejam apagadas. O marido que lá atrás agiu de uma forma totalmente irresponsável, hoje vem e abraça toda a família com um carinho muito grande. É verdade que nós encontramos muita irresponsabilidade em muito lugar, mas eu ouvi ontem, preciso depois pegar um texto, exatamente onde é, para confirmar, dados sobre suicídio. Vocês já viram isso? Os dados internacionais, quais são? Depois eu vou pegar o autor e trazer numa próxima oportunidade. Mundialmente, infelizmente, a cada 45 segundos, alguém se suicida no mundo. No Brasil, a média é de 40 minutos. Ou seja, muito menos pessoas, mas isso não refresca nada, porque existem muitas pessoas passando por essa situação dolorosa. Mas vamos voltar lá. Então, o Brasil, que nós, às vezes, é isso, aquilo, a gente vive criticando essa ou aquela situação, na realidade nós estamos num paraíso, com todos os problemas que nós temos. Então, os laços familiares é como a lei divina vai fazendo com que nós nos recuperemos. Além dos laços familiares, imaginemos que alguém tem aí em mente um empreendimento comercial, um empreendimento, enfim, um negócio. Nós vivemos no mundo material. Precisamos pagar o aluguel, prestação, aquela coisa, mandar a meninada para a escola, não é isso? Isso custa. Então, esse negócio de falar, isso é muito materialista, não. Nós estamos participando do progresso. Aí a gente programa um empreendimento. Imaginemos alguma coisa. Como eu não sou empreendedor, então nem imagino o que possa ser. Mas quem é empreendedor vai imaginar. Imaginar, fazer alguma coisa e tal. Isso vai gerar tantos empregos, vai gerar tanto... E lá no final o empreendimento vai dar certo. E no meio do caminho a coisa desanda. Alguém conhece uma situação parecida? Né? O que é isso? São os reveses da vida. Aí é a forma como a lei divina vai agindo, e nós que lá no passado demos prejuízo para muita gente, hoje sentimos isso na carne. Já estamos na segunda fase, que é a expiação. As decepções. A gente faz aquela coisa, confia naquelas pessoas que conosco convivem, de repente alguém faz alguma coisa e a gente fica decepcionado. À toa, porque ninguém precisa fazer sempre aquelas coisas para nos agradar. Mas, certamente, nós temos que ter isso em mente. É a forma como a lei divina vai agindo e recompondo as situações que nós criamos no passado. Então, dessa forma, a gente começa a ver diferente. As injustiças, as violências, as situações estão ocorrendo. Mas elas estão ocorrendo e reparando ou recompondo situações passadas. Aí nós nos lembramos do Manuel Filomeno de Miranda, do Dr. Bezerra de Menezes e da Sophie, lembrando o Leon. Não existem vítimas inocentes. Nós nos lembramos de uma história, possivelmente todos conhecem, porque está no livro Ação e Reação, do André Luiz. André Luiz, hoje eu recebi, só mais um parênteses, recebi aqui a ideia. Hoje eu recebi um e-mail que vai sair um segundo livro do Nosso Lar, vocês viram? Segundo livro do Nosso Lar. Eles, se eu não me engano, é a Fox que filmou o primeiro e vai filmar e distribuir o segundo. Então eles lançaram Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Ou seja, na realidade é a continuação da obra de André Luiz, Os Mensageiros. Tá? Eu estava onde mesmo? Ninguém estava prestando atenção no que eu estava falando.
certo? Eu estava no livro Ação e Reação do André Luiz, lembra? Esse livro é uma verdadeira joia, como todas as narrativas do André Luiz, naquela série de coleções, que a gente tem que estudar, não só ler, né? Então, ali tem uma narrativa. Num dos capítulos ele diz o seguinte, este capítulo é intitulado Resgates Coletivos, é o capítulo 18. Ali, André Luiz está ali com aquela equipe de aprendizes, conversando com o Druso, que é o diretor da Mansão da Paz, onde eles estão nessa experiência, e recebem ali a informação que teve um acidente aeroviário, ou seja, um avião foi a pique. Acontece isso muito por aqui? Não. Por aqui não, né? Só de vez em quando. Mas no mundo todo, como um geral, nós estamos vendo quase que, não vou dizer diariamente, mas todo mês acontece alguma tragédia dessa. E a gente fala, nossa, meu Deus, onde que Deus estava? Olha a história como é, que André Luiz conta, narrada pelo Druso. Ele conta como iam ser assistidas, atendidas aquelas pessoas que estavam naquele avião, que caiu e tal. O André Luiz quer acompanhar e fala assim, não, vocês ainda não têm condições de assistir, vamos ficar por aqui mesmo. As palavras eram outras, mas o pensamento rapidamente era esse. Aí o André Luiz pergunta, existe alguém que vocês conheçam que já se envolveu ou foi vítima desses aviões que caem, desses acidentes? Aí então ele fala assim, já. Há muitos anos surgiu aqui dois amigos, o Ascânio e o Lucas, e eles se viram na situação de precisarem passar por uma situação dessa. André Luiz quer saber a história dos dois, do Ascânio e do Lucas. Então o Druso conta, ele fala assim, olha, eles foram atendidos na Mansão da Paz há muitos séculos, e eles progrediram, porque eles foram atendidos como sofredores, como totalmente alienados pela situação, mas eles foram crescendo, tiveram algumas encarnações, sucesso nas encarnações, porque o que eles se propuseram a fazer não era virar um espírito perfeito, mas aquilo que eles se propuseram a fazer, eles levaram a bom termo e continuaram trabalhando. Alguns séculos se passaram e aí eles tiveram uma ideia. Oh, nós estamos trabalhando aqui há muito tempo. Vamos falar com o pessoal, a gente passa para o andar de cima. Todo mundo sabe como é que é o andar de cima, né? O andar de cima é um lugar maravilhoso, um lugar onde a gente faz aquelas coisas maravilhosas. E a responsabilidade é 10 vezes mais. Os nossos compromissos é 20 vezes mais. Ou seja, todo mundo que pensa no andar de cima tem que pensar o seguinte, certamente é uma situação onde a gente tem mais lucidez. Mas certamente é um lugar onde nós temos muito mais compromissos. Então nós precisamos nos preparar onde nós estamos, fazer o nosso melhor, para quando a gente chegar na hora de assumir novos compromissos, a gente está em condições, porque senão a gente fica meio sem saber o que fazer. E aí então o Druso conta. E eles então falaram assim, a gente podia falar com os dirigentes para ir para outras regiões, outras esferas, outras atividades. E o pessoal parece que não dava muita atenção, ou registrava aquilo, mas não se empenhavam para que isso se realizasse. Até que os dois, um dia, foram ter uma conversa mais detalhada com os dirigentes. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, tem alguma coisa realmente, mas eu gostaria que vocês falassem, vissem o que aconteceu. Eu não sei exatamente, mas tem alguma coisa que está impedindo. E um dia eles fizeram uma regressão mnemônica, né? A gente vai olhando a nossa ficha. Onde está a nossa ficha? Está escrita lá no plano espiritual, o pessoal fica anotando, não, hoje ele fez isso, hoje ele fez aquilo. É assim que eles anotam a ficha, não? Onde estão marcadas as nossas realizações? No perispírito. É isso? No perispírito. Todas as vezes que nós damos uma tropeçadinha, fica ali uma marquinha. Eles, lógico, e nós, lógico, às vezes nem percebemos isso. E aí ele falou, não, vamos lá, os dois, não, vamos fazer isso. E foram regredindo, foram estudando as situações, as vidas que eles tiveram. E aí eles foram regredindo, tudo beleza, estava tudo certo, até eles chegarem no ano de 1429.
500 anos passados, porque essa narrativa é lá do século XX, início do século XX. E aí então eles falaram assim, olha, aqui tem um negocinho que às vezes chama atenção. E aqueles benfeitores espirituais, com muito amor, falaram, olha, lá no ano de 1429, a época de Joana d'Arc, vocês tomaram partidos e vocês tinham uma incumbência. Vocês pegavam as pessoas, levavam para o alto de uma montanha e lá de cima vocês empurravam o pessoal. Alguém aqui já imaginou que a gente pode fazer um negócio desse? Pode ter feito uma coisa dessa? Eu não imagino que nunca eu teria feito um negócio desse. Pois é, o Ascânio e o Lucas imaginavam isso. Nunca fiz isso. A gente não sabe, graças a Deus, porque o esquecimento do passado. Então, olha só a situação. Eles levavam as pessoas e empurravam aquelas pessoas e as pessoas, lógico, desencarnavam. Quando a pessoa desencarna num momento violento desse, o que acontece? Fica totalmente... Precisa um trabalho, uma equipe de assistentes, de socorristas, enfim. E eles foram progredindo. Até que eles chegaram nessa situação agora. Então eles falaram assim, ó, agora nós queremos passar por uma situação para reparar essa falta. Não foram mais para a parte anterior. E aí falaram, então beleza, vocês querem fazer o quê? Olha, está começando o desenvolvimento da aeronáutica. Nós queremos renascer naquele ambiente onde a gente vai colaborar com a aeronáutica, com o desenvolvimento, o progresso da aeronáutica. E quando a gente está andando de avião, a aeronáutica, o risco da gente cair é mais intenso, é mais garantido. Não deu outro. E eles foram... Então o Druso fala assim, voltaram na semana passada, decorrentes de um acidente aeronáutico. Ou seja, aos olhos nossos do dia a dia, isso foi uma barbaridade, uma tragédia. Mas a lei divina foi agindo e os espíritos, antes de reencarnarem, já sabiam dessa situação e passaram por isso e superaram. Diz o Druso que a partir daí eles iam verificar de 1429 para trás, para ver se não tinha mais nada, que aí eles poderiam almejar planos mais superiores. E aí a gente começa a imaginar, então é assim que a coisa funciona? Exatamente assim que a coisa funciona. Mas eu quero ser feliz. Eu quero almejar. Às vezes nós ouvimos nossos irmãos de outras doutrinas falando assim, quando sair daqui eu quero ir direto para o céu, sem passar por aquela região intermediária. Alguém aqui pensa mais ou menos igual ou não? Ninguém, né? Não consegui pegar. Sabe por quê? Porque vocês já aprenderam. Céu e inferno não são lugares. São estados de ânimo. São estados em que nós vamos vivenciando as nossas experiências. Podemos viver num lugar totalmente conturbado e transformarmos a nossa vida num verdadeiro paraíso. E podemos viver num verdadeiro paraíso e transformar a nossa vida num verdadeiro tormento. Alguém aqui conhece situações parecidas? Infelizmente, a gente mesmo às vezes passa por essas situações. E Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a imprimir vontade nas nossas ações. Quando a gente fala, meu amigo, desculpa. Desculpa, eu senti que estava andando, vocês são muito espertos, ninguém me falou nada. O pessoal estava olhando aqui, eu não sabia o que era. O outro, está aí ainda? Tá. Então tá. Onde é que a gente estava mesmo? Muito bem. Nós estávamos na vontade, lembram? Leon Denis, antes da gente lembrar Leon Denis, todo mundo aqui já estudou de fora a fora, de capa a capa, o Livro dos Espíritos. Correto? Quantas vezes os benfeitores espirituais falaram, isso não acontece por falta de vontade? Quantas vezes eles falaram, isso acontece por falta de vontade firme? Isso acontece porque nós não agimos com vontade na hora de cumprir os nossos compromissos. Quantas vezes eles falaram isso? Ninguém lembra quantas. Foram muitas, nem eu não sei quantas, mas foram muitas vezes.
Em várias questões, Kardec voltava a carga sobre determinados assuntos, e eles falaram, isso eu já respondi, só tem um detalhe, isso não acontece, essas coisas não acontecem, ou acontecem, por falta de vontade das pessoas. Então ele nos convidava à vontade. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, e no livro Depois da Morte, ele nos fala acerca da vontade. Quando nós imprimimos vontade nas nossas ações, nos nossos objetivos, nós alcançamos resultados inimagináveis. Nós mudamos situações que certamente podem melhorar não só o nosso modo de ser, mas o meio onde nós vivemos e aqueles com os quais nós vivemos. E aí ele diz, remata numa das suas observações, o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. E aí a gente começa a imaginar, precisamos do que para evoluir? Vontade. Passarmos pelas situações aflitivas com a certeza de que o acaso, as injustiças não acontecem, precisamos ter vontade para progredir. Para nós encerrarmos e termos uma ideia do que acontece nesse meio, e isso vai dar uma ideia para compreendermos melhor tudo o que a gente falou, complementando o que a gente falou, nós nos lembramos de um pequeno, grande livro. Ele foi editado no ano de 2014. Ele foi editado trazendo de volta várias mensagens psicografadas por Chico Xavier. Quem daqui conhece o livro Fé e Vida? Fé e Vida foi editado em 2014. Alguém lá, mexendo nos papéis do Chico Xavier, muito tempo depois, foi vendo, pô, mas isso aqui nunca foi publicado. Isso daqui nunca foi publicado, isso daqui nunca foi publicado. E tinha mensagem de todo mundo. Irmão X, Emmanuel, tinha mensagem dos trabalhadores ali, mais próximos de Jesus, de Chico Xavier. Eles fizeram uma reunião, verificaram, bom, isso daqui nunca foi publicado. E saiu a publicação com uma faixinha, inédito, porque de fato era inédito até então. Nesse livro, Fé e Vida, tem uma história contada pelo espírito O Irmão X. Ela não tinha sido publicada, foi publicada agora. Ela é intitulada A Nobre Diana. Quem conhece a história? Bom, se não conhece o livro, não conhece a história. Então, nós vamos lembrar da história depois, que vocês vão conferir, e se for o caso, vocês me corrijam. Nesse livro, o Irmão X conta que ele estava ali trabalhando, recolhendo dados para mandar as mensagens, os ensinamentos para o plano físico, quando ele, um dia, aquela equipe foi, ele e vários trabalhadores, eles foram visitados por uma mulher que era muito linda. Ela irradiava uma serenidade, uma simpatia, uma luminosidade sem igual. Simples ao extremo. E esta mulher, apesar de toda a beleza, de toda a irradiação superior, ela vinha de regiões inferiores do planeta. Ela vinha das regiões de trevas do planeta. Então o Irmão X conta que perguntou para ela, junto com aquelas pessoas que ali estavam trabalhando, quiseram saber, mas como? Você já é um espírito tão elevado, aparentemente dá para perceber as palavras, o linguajar dela. Como é que você estava nas regiões de trevas? Ela falou, foi por opção minha. E aí então ela conta a história. Falou, mas eu gostaria de saber, então, qual que é a sua história? Perguntou o Irmão X. Eu gostaria de saber. E ela conta o seguinte, há muitos e muitos séculos, mais de 2000 e tantos anos passados, eu vivia perseguida por 3 verdadeiros vícios morais, vícios da alma, que davam ensejo a várias outras situações aflitivas, erradas, equivocadas da minha parte. Que vícios eram esses? O ciúme, o egoísmo e a vaidade. Reencarnava, estava indo tudo bem, e de repente o orgulho, que aí dava ensejo ao ciúme, dava ensejo à vaidade, e outros vícios que vinham em decorrência desses daí. Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos que o egoísmo é a fonte dos vícios morais. Então, começa ali e aí vai, a gente vai. O egoísta, sem que ele se dê conta,
Quando nós agimos com egoísmo, nós estamos dando ensejo a outros vícios. E aí o que aconteceu? Durante várias existências, ela nasceu no sexo feminino, com as pessoas que estavam convivendo com ela, passando por essas situações, casava sempre com o mesmo marido, ou seja, o mesmo espírito que vinha em épocas diferentes, e sempre agindo dessa forma. Começava bem e, de repente, fazia aquela confusão danada. Até que um dia ela percebeu que esses familiares, esses amigos estavam se distanciando, não por vontade própria, eles estavam indo para regiões mais elevadas, onde as experiências eram outras. Ela começou a ficar desesperada, ela contando. Eu comecei a ficar desesperado, porque aquelas pessoas, embora eu agisse de uma forma errada, eram pessoas que estavam ali ao meu lado, do meu jeito, eu gostava daquelas pessoas. E elas estavam sendo apartadas de mim. Estavam indo para as regiões onde eles haviam conquistado. Estavam se elevando, moral e intelectualmente. Até que, me vendo sozinha, fiquei em desespero, e no desespero eu fui visitada por um espírito feminino. Ou seja, é a lei divina, é a bondade, a misericórdia divina que nos manda alguém para nos ajudar. E esse espírito feminino falou assim, olha, eu tive uma situação mais ou menos parecida. Lá atrás eu também tinha muitas coisinhas que eu ia fazer, muitas situações que eu criava. Um dia eu me vi sozinha, e aí alguém falou assim para mim, se você tiver uma encarnação, uma existência, vamos colocar aí 70 anos, e nesses 70 anos você passar por tais situações e conseguir superar, você vai dar um salto muito grande. Não vai progredir ou se elevar de uma vez, mas vai progredir bastante, vai dar uma melhorada. E aí, disse o espírito feminino, diz o espírito dessa mulher, que a estava socorrendo e visitando. Na realidade, visitando e sem que ela soubesse, socorrendo. E aí, então, ela fala assim, por que a gente não dá uma combinada? Nós façamos uma prece, tentamos localizar, tentamos verificar, perceber o seu espírito amigo, porque ele deve estar sempre por aqui, mas você não consegue perceber. E assim fizeram. Olha só. Começou, primeira fase, qual que é? O arrependimento. Correto? Errado, errado, errado. Um dia, os amigos vão para outras esferas. Puxa vida, de fato, eu errei. Arrependimento. Aí o espírito pega e fala assim, então nós vamos fazer assim, vamos programar, vamos combinar com o seu amigo espiritual, nós vamos programar uma existência. Assim foi feito. Foi programada uma existência de 70 anos. E ela, consciente do que ia acontecer, aceitou todas aquelas ideias, não eram impostas, eram sugeridas, e ela aceitou, e aí reencarnou. Reencarnou para uma existência de 70 anos. Ela logo de cara, contando, logo de cara eu fiquei órfã de pai e mãe. Me vi sozinha. Em decorrência de estar sozinha na vida física, eu acabei me comprometendo matrimonialmente, acabei me casando com um homem. Um homem que surgiu num primeiro momento, na hora que eu vi já estava casado, não sei se o amava, disse a mulher, mas casei com ele. E de cara, logo em seguida, 4 filhos. 4 filhos. Um cego, um com a hanseníase e 2 deficientes físicos. E aí, logo depois do nascimento do 4º filho, meu marido desencarna. Olha só. E ela sozinha com aquelas 4 crianças especiais. Crianças super especiais. E aí ela fala assim, no primeiro momento eu senti a necessidade de dá-los a uma instituição para que eles fossem socorridos. Mas o amor maternal falava mais alto. E eu não podia me separar deles. Olha só, a lei divina colocando aquelas pessoas juntas, aquela convivência, os laços de família, aquelas situações onde nós nos encontramos com aqueles. Eram esses 4, os 4 de muitos a quem ela devia. Então ela passou uma existência inteira vivendo em função dessas crianças. Em razão das dificuldades materiais,
ela não tinha onde morar. Nunca teve um lar seu. Depois de casado, logo depois, o marido desencarnou, depois do nascimento dos 4 filhos, as necessidades surgiram e ela não tinha onde dormir. Não tinha onde morar, teto seu. E ela contando. Então ali eu já vi como superar o ciúme. Porque eu vivia sozinha. Eu não tinha razão nenhuma para ter vaidade. Porque a minha vida, a minha preocupação se resumia àqueles 4 verdadeiros anjos que Deus colocou na minha vida. E em razão disso eu fui domando também o orgulho. Porque afinal de contas eu precisava me socorrer das pessoas que podiam me ajudar. E aí o ciúme, o orgulho e a vaidade foram se desfazendo. 40 anos se passaram. Depois de 40 anos, aqueles 2 filhos deficientes físicos, eles desencarnaram. Logo depois, aquele com a hanseníase. E eu ainda vivi mais alguns anos com aquele meu filho que precisava de mim porque ele era cego. Naquela época não tinha essa assistência que nós vemos hoje. E assim se passaram 70 anos. Quando eu retornei ao plano espiritual, estava pronta para novas experiências, contava Diana. E a partir daí, eu iniciei, depois do arrependimento, da expiação, continuar a reparação àquelas almas a quem eu havia prejudicado. E hoje, já tenho condições de ir para esferas mais elevadas, mas o meu trabalho ainda se resume às regiões mais necessitadas por opção. Ela optou continuar no planeta Terra, nas regiões mais trevosas. E aí a gente começa a imaginar, será que a gente conhece alguma coisa parecida? Será que nós vivenciamos situações parecidas? Estão à torta e à direita à nossa volta. Mas uma coisa que Jesus nos disse serve para encerrar o nosso bate-papo. Nós todos temos possibilidades, a todo instante. Nós somos convidados diariamente. Um detalhe, a cada um de nós, segundo as nossas obras. Tenhamos isso em mente, que Jesus nos abençoe. Muita paz.